Pessoal, eu dei essa aula na sala de aula, mas como faltaram alguns alunos e eu achei esse assunto muito interessante, eu decidi repetir ele aqui para inserir um pouco mais de conceitos para vocês, e eu acho que vai ser produtivo, porque na aula que vem presencial nós vamos falar de medicações e elas aqui entram de forma muito legal para a gente tentar salvar um paciente de sepse. Então eu queria trabalhar com vocês os nomes desses conceitos para vocês entenderem e levarem esses conceitos para a sala de urgência e emergência, tá? Então, o primeiro conceito é infecção primária de correntes sanguíneas, as IPCs. Quando a gente chama a infecção de corrente sanguínea, eu até discuti isso com vocês na sala, a gente precisa trabalhar ela de duas maneiras. A gente vai trabalhar ela de forma sistêmica, como vocês estão vendo aqui, e de forma não sistêmica. A infecção de corrente sanguínea é aquela que a gente pega pelo catéter, eu até vou mostrar os catéteres que eu comentei com vocês em sala de aula aí, e aí a gente precisa entender dois pontos. Se a infecção de corrente sanguínea for sistêmica, significa que ela está literalmente correndo na corrente sanguínea. Se ela for não sistêmica, significa que ela está localizada somente no local da punção. Então, a gente já consegue imaginar com esses dois termos de que as IPCs, a infecção primária de corrente sanguínea, ela é uma condição que pode ser mais grave se ela for sistêmica, ou ela pode ser mais simples se ela for local, tudo bem? Então, são essas duas siglas aí que é possível que vocês vejam nas salas de emergência. Aí, nós descemos aqui para as infecções, as respostas inflamatórias do corpo. Lembra que eu falei para vocês que a sepse, ela não é uma infecção generalizada, né? A sepse, ela é uma resposta inflamatória generalizada do corpo. Então, aqui nós temos a CIRS, que é a resposta inflamatória sistêmica. Essa resposta inflamatória sistêmica, ela pode ser séptica, né? Então, o termo de CIRS ou de sepse, a gente vai entender mais ou menos da mesma maneira, porque é uma resposta inflamatória sistêmica. E aí, ela vai ser secundária, ou ela vai ser uma CIRS mais um foco de infecção. Como assim? Bom, se ela for uma resposta inflamatória sistêmica secundária, a gente vai classificar ela, como vocês estão vendo aqui, como sepse, só que aqui a gente está vendo que ela é secundária, ou seja, houve um foco primário de uma corrente sanguínea, de uma IPC, de uma infecção primária de corrente sanguínea. Então, o nome já diz, ó, ela é uma sepse, ela é uma infecção secundária. Se ela é secundária, significa que ela teve uma origem. E essa origem, no caso dela ser chamada de sepse, né, nesse caso aí secundária, a origem dela é uma infecção primária de corrente sanguínea. Então, a gente chama de foco. Qual é o foco da sepse? O foco da sepse é uma infecção primária de corrente sanguínea. Tudo bem? E aí ela pode ser uma infecção, uma resposta inflamatória sistêmica relacionada a uma infecção, que também é chamada de sepse, só que agora o foco dela não é mais a corrente sanguínea, tá? Então, aqui o foco vai ser o que a gente discutiu na sala de aula. Pode ser um foco urinário, pode ser um foco pulmonar, pode ser um foco cerebral, né, de meninge, de meningite, né, que é uma infecção. Então, nesse caso aqui, quando for chamado de resposta inflamatória sistêmica, a gente já associa a sepse a um foco de infecção que não é o sangue. Então, para ficar dividido na cabeça de vocês, nós temos dois tipos de sepse que nós falamos lá atrás, uma sepse e a sepse que é grave. A sepse, ela vai ter origem sempre a partir de um foco de infecção. Então a pessoa teve infecção de bexiga, renal, qualquer que seja, teve uma infecção cerebral, esse é o foco, uma pneumonia, teve o foco, e o foco levou ela a uma resposta inflamatória sistêmica, tudo bem? Essa é um tipo de sepse, a mais comum, a que nós estudamos em sala de aula. Outra possibilidade é quando esta sepse está relacionada ao catéter. Se ela estiver relacionada a um catéter central, nós vamos chamá-la de sepse, mas aí ela deixa de ser uma resposta inflamatória sistêmica e passa a ser considerada uma infecção secundária de corrente sanguínea. Então, tem uma resposta inflamatória sistêmica associada e o foco dela vai ser o
catéter. E aí a gente vai ver se é uma infecção primária ou é uma infecção primária sistêmica ou não sistêmica. Se for a sepse, vai ser sistêmica, tá bom? Então, eu espero que não tenha ficado confuso. Qualquer coisa a gente retoma isso em sala de aula de novo, eu desenho, se for o caso, na lousa. Mas, basicamente, o que eu quero que vocês gravem é: nós temos sepse. A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica e ela, quando é uma resposta inflamatória sistêmica, ela tem um foco de infecção. Por isso, até, inclusive, que nós falamos lá que os sinais e sintomas é febre, mais 2 sinais vitais alterados. Então, são 3 sinais clínicos alterados. Tudo bem? Então, sepse, resposta inflamatória sistêmica. Quando esta sepse está associada a um catéter, nós não vamos chamá-la de sepse. A gente vai chamar de sepse, como você está vendo aqui, ó, mas a gente vai entender que ela é uma infecção secundária de corrente sanguínea. Que o que está acontecendo ali é uma pane única e exclusivamente no sistema circulatório, não naqueles outros sistemas como nós vimos antes, tá bom? Então, é só para tentar fazer essa diferenciação para vocês. E quando for só uma infecção primária de corrente sanguínea, ela não é considerada uma sepse, embora o paciente esteja com bactérias, fungos ou protozoários na corrente sanguínea. Então, esses terminhos aqui, eles precisam ficar mais claros para que vocês não tenham dificuldade de entender o que rola em uma sala de emergência. E aí, por último, o choque séptico, que eu não vou nem comentar, né? Porque choque séptico vocês manjam. Aí, aqui, eu deixei, então, uma ideia, né, de uma infecção primária de corrente sanguínea, porque eu não falei muito disso na sala, embora eu tenha até mostrado para vocês lá. Então, ó, critério 1, paciente com uma ou mais hemocultura positiva coletada, preferencialmente de sangue periférico, e o patógeno não está relacionado com a infecção em outro sítio. Então, como que a gente determina se a infecção de corrente sanguínea, se a sepse que o paciente está tendo, né, tem origem na infecção de corrente sanguínea? Coletando a hemocultura, como vocês já me falaram. Então, vai coletar, lembra que eu falei em sala de aula? Vai coletar sempre em pares a hemocultura, e aí vai coletar de um braço e de outro, e também coleta do catéter. Caso venha positiva essa hemocultura, sei lá, achou estafilococcus, mas esse estafilococcus que encontrou não vem nem de uma infecção de bexiga, ele também não está presente em uma pneumonia, não está presente em um sítio de infecção, aí sim ele vai ser considerado uma sepse de origem de catéter. Tudo bem? Aqui está dizendo mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Que aqui está querendo dizer exatamente o que eu falei para vocês. Precisa ter 2 sinais vitais alterados e precisa ter a febre, né? Ou seja, um foco de infecção claro para a gente entender se é uma infecção ou não. Tudo bem? Então, aqui, na verdade, não quero que vocês gravem esses critérios, eu quero que vocês entendam que a sepse pode ter origem em um foco específico ou ela pode ter origem no catéter, que normalmente tem que ser catéter central. Aí aqui eu deixei os frasquinhos, né, de hemocultura que eu tinha mostrado para vocês, aeróbio e anaeróbio. E aqui, ó, o meu foco é mostrar para vocês isso aqui, ó, os catéteres, para vocês terem isso muito claro, e aí eu vou dar uma dica para vocês gravarem qual que é qual. Nós temos alguns catéteres centrais, e aí lembrem-se, ele é considerado um catéter central, porque a pontinha dele está dentro do átrio do coração do paciente. A gente já chegou a comentar, acho que até em relação a isso. E aí nós temos catéteres de curta permanência e catéteres de longa permanência. Isso aqui, gente, para prova, é muito para prova na minha também, mas em processo seletivo, é muito importante que vocês tenham clareza disso, porque eles perguntam bastante, principalmente se a vaga for para clínicas, unidade de internação, ou para unidade oncológica, eles também perguntam muito, ou para terapia intensiva, eles também perguntam muito, tá bom? Então, o que são os catéteres de curta permanência? Aqueles que só permitem terapias até 21 dias. Né? O paciente ele está no hospital e ele vai receber, sei lá, um antibiótico. Só que esse antibiótico ele tem que receber por 21 dias. Então, ao invés de deixar ele com acesso periférico, podem passar ou um Chaile ou um duplo lumen. Agora, se a terapia passar dos 21 dias e esse paciente tiver que ir para casa, ele não pode ir com o Chaile. Aí ele vai ou com o Permicate, ou com o Portocat, ou com o PIC, tá bom?
Aqui, ó, eu deixei uma imagem para vocês saberem só de olhar, e aí vocês vão entender por que eu vou dar essa dica e vai ficar fácil, qual é o catéter de curta e qual é o catéter de longa permanência. Fica muito claro, todas as vezes que vocês virem um catéter aqui na região do pescoço, e ele estiver virado para cima, como estão esses daqui, ó, você consegue perceber que ele está virado para a orelha do paciente e esse também está virado para a orelha do paciente? Tanto um quanto o outro, quando eles estiverem virados para a orelha do paciente, significa que é de curta permanência. Ele não fica tunelizado, que a gente chama. Ou seja, aqui está a punção, ó, tá vendo que dá até para ver um machucadinho, aqui também. E aqui foi realmente aonde esse catéter foi inserido. Então, furou, já colocou o catéter ali e ponto, acabou. Então, os de curta permanência, como eles ficam só 21 dias, aonde fura já passa o catéter, já fixa e já deixa aí. Então, todas as vezes que vocês virem um catéter virado para cima, como esse daqui, como assim para cima? Virado para a orelha, apontando para a orelha do paciente, significa que ele é um catéter de curta permanência. Agora, quando vocês virem um catéter como esse aqui, virado para baixo, pode ver que aqui, ó, eu vejo a inserção do catéter, e se vocês repararem, esse pacientinho aqui, ele é tão emagrecido que você consegue ver a continuidade, ó, do catéter aqui. Isso aqui é a tunelização. Significa que a veia do paciente está aqui, ó. Ele foi puncionado, mas ele foi tunelizado. Por que ele precisa ser tunelizado aqui no subcutâneo do paciente? Para distanciar, ó, para fazer uma distância entre a saída externa do catéter e a veia. Isso elimina, né, na verdade, diminui as chances desse paciente ter uma infecção de corrente sanguínea pelo próprio catéter. Por isso que o paciente pode ir embora com esse catéter para casa. Então, todas as vezes que vocês virem, seja aqui no pescoço, também dá para pôr aqui no pescoço, tá? Em geral, é subclávia mesmo. Mas, se tiver um catéter como esse, virado para baixo, pode ver que ele está virado para baixo, ó, não está apontando para cima, ele será um catéter de longa permanência. Então, esse daqui é um permicate, e aí o nome, ó, vai ficar fácil para vocês, tá vendo? Permicate, permanência. Então, os permicates são de longa permanência, os portocates com P de novo, ó, permanência, e o pique com P de permanência. Também é uma dica para vocês gravarem, tá bom? Então, para vocês diferenciarem o permicate do Chaille, é que o Chaille sempre aponta para cima e o permicate, ou seja, com P de permanência, ele aponta para baixo, tá bom? Então, aqui a gente tem um Chaille e um duplo lumen virados para cima. Aqui nós temos um permicate virado para baixo, e aí o pique não tem erro, né? Porque o pique é nos membros, não tem como confundir, o pique é sempre nos membros. E aqui um porto, né? Um portocate. O portocate, ele fica esse bottom aqui, que na verdade o que está tunelizado na pele do paciente é isso daqui, ó. É essa membranazinha aqui. Então, ele fica assim também, não tem como errar, ele é meio único, tá bom? Então, eu queria dar essa dica para vocês conseguirem gravar e saber aí só de olhar uma imagem que catéter que é o quê. Bom, a infecção de corrente sanguínea, então, ela vai acontecer na corrente sanguínea e ela advém do processo de punção, né? Ela vem justamente disso daqui, ó. É uma contaminação que a gente faz ou no fluido, ou na manipulação do curativo, ou nas mãos, né? A gente traz a infecção nas mãos do profissional, ou a infecção aqui, ó, da própria pele, microbiota do paciente, da pele. E aí essas bactérias, elas entram aqui pelo catéter e acessam a corrente sanguínea. E acessando a corrente sanguínea, elas vão ter contato, né, com o sistema imunológico e vai criar aí uma condição de infecção no sangue propriamente dito, que é diferente da sepse, mas que pode levar a uma sepse. Bom, na UTI, só para vocês terem ideia, 33 pacientes internados, 18 são diagnosticados mais ou menos com infecção de corrente sanguínea. E se a gente for pensar pela imagem aqui, dá para ver que a infecção de corrente sanguínea ela está nas nossas mãos. Então, ou é pela manipulação errada daqui, ou é pela falta de lavagem das mãos, ou é pela contaminação da própria microbiota, mas aí está relacionado à higiene. Então, nós temos capacidade de interferir, né,
nessa infecção ou não. Então, a gente consegue evitar esse tipo de infecção de corrente sanguínea e está nas nossas mãos. Então, não é para acontecer. Por isso que a infecção associada, né, à corrente sanguínea, ela é advinda do processo de cuidado em saúde. Por isso que aqui eu deixei amarelinho, ó, ela é 100% prevenível. Então, a gente não precisa levar um paciente a uma condição de sepse, advinda de uma infecção de corrente sanguínea, porque isso está nas nossas mãos. E aí, o que a gente tem que fazer como medida de proteção, né? Eu deixei esse nome aqui, porque esse nome talvez vocês já tenham visto em administração, e como vocês estão terminando o curso, é importante que vocês saibam ele para as provas da vida por aí. Tudo o que estiver dentro de um protocolo, que existir dentro desse protocolo um passo a passo do que eu tenho que fazer para evitar alguma coisa ou para atender algum paciente, a gente chama de bundle. Então, o bundle é um pacote de medidas, ou seja, é um passo a passo. Isso aqui é só um documento, tá, gente? Então, esse bundle, ele é um passo a passo, ou seja, um pacote de medidas que eu tenho que tomar para que esse paciente não tenha algum problema. Então, é um conjunto de práticas, ó, é um passo a passo do que eu tenho que fazer. Então, qual seria o bundle para passar um catéter de PICC, por exemplo? Se todo mundo fizer todo esse passo a passo, provavelmente a gente reduz muito a chance de uma infecção de corrente sanguínea. Então, ó, realizar a desinfecção da superfície que vai colocar o material, lavar as mãos, escolher o local de inserção, utilizar barreira máxima estéreo, né, para inserção do catéter, manter o catéter estabilizado, realizar curativo nas primeiras 24 horas de forma estéreo e depois trocar a cobertura a cada 7 dias ou, quando necessário, com filme transparente. Todo o catéter a gente retira, pretende tirar com o menor tempo possível, né? Então, quanto menos catéteres esse paciente tiver, menos chance de contrair alguma infecção. Então, tá vendo que é um passo a passo de como realizar a punção. Aí tem também o bundle de manutenção, né? Então, aqui, ó, é um checklist de inserção, e aí esse checklist, provavelmente, né, a gente vai preencher enquanto o médico está passando. Então, vamos supor, o técnico de enfermagem não passa, né? Ele não insere um catéter de PICC, nem insere um catéter central, mas nós olhamos o médico fazer ou olhamos o enfermeiro fazer. Então, vocês vão ticando aqui, né, os passos a passos, né, para ver se o médico ou o enfermeiro seguiram aquele passo a passo para ter isso como registro, para saber se a infecção posterior, de repente lá na frente teve uma infecção, a gente consegue provar que a manipulação foi adequada, tá? Então, esse aqui é um bundle de inserção, mas também tem o bundle de manutenção. Esse bundle de manutenção é o passo a passo que o técnico de enfermagem ou qualquer profissional de saúde vai fazer para manipular esse catéter. Então, ó, é de verificação diária, e é feita por toda a equipe, porque qualquer pessoa pode manipular, né? Então, monitorar o local de inserção, que é o ósseo, higienizar as mãos antes e depois de manipular o catéter, fazer a desinfecção com álcool suave, sempre com 2 sachês, 6 movimentos em cada sachê, então olha como ele é bem específico. Certificar que a solução se encontra estéreo, então o soro que você vai instalar tem que estar estéreo, vai ter que salinizar em turbilhonamento e vai ter que estabilizar o catéter, não é para deixar ele mole. Eu deixei aqui, ó, o que é o turbilhonamento. Eu vou mostrar para vocês mais para frente o que é. Então, assim como tinha o checklist para preencher lá, vocês também vão preencher, por exemplo, esse checklist que é diário, precisa estar todo preenchido, porque lá na frente esse paciente apresenta uma infecção de corrente sanguínea, não vai poder dizer que foi por falta de cuidado. Então, o bundle que eu queria mostrar para vocês é que o bundle, ele é um passo a passo que protege a nossa profissão e protege o paciente. Então, é uma segurança para nós e para o paciente do que a gente está fazendo de manipulação daquele catéter com o paciente. Se na tua cabeça está passando assim, Pro, mas isso é coisa de hospital particular, sei lá, no Mandaki nunca vai ter isso, acredita, até tem, porque o Mandaki, ele está tentando certificação ONA, então ele quer melhorar o serviço de qualidade dele. E isso é importante vocês terem
essa noção de que todos os hospitais buscam, né, essas certificações para melhorarem a qualidade do atendimento. Então, eu já até cheguei a comentar com vocês, o funcionário é quem faz a instituição, né? Então, não adianta você ser o melhor funcionário no Einstein e ser o pior lá no Mandaki. Pode ser que não tenha tantos documentos assim no Mandaki, por exemplo, mas é extremamente importante vocês que vão fazer estágio lá, tendo noção e o conhecimento de que existem esses processos, não façam as coisas de qualquer maneira só porque é um hospital público e só porque não tem um checklist para preencher, né? Eu acho que o cuidado ele vai além do papel, ele vai além daquilo que você faz por obrigação. Isso daqui é uma conscientização para que você aprenda a fazer um bom trabalho, mesmo quando as condições não estiverem tão boas assim, tá? Então, não se apeguem ao documento, por exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó, de como monitorar o ósseo diariamente. Então, aqui, ó, claramente, essa inserção de catéter aqui está com problema. Olha esse curativo todo ensanguentado. Isso aqui vira um meio de cultura. Aqui também é outro meio de cultura. Ó. Então, o filme transparente não está isolando essa gaze. Então, todos esses curativos mal feitos são porta aberta para você ter uma infecção de corrente sanguínea, tá? Aí aqui eu trouxe então só um exemplo, né, de como a gente prepara o ambiente, higieniza o ambiente onde vai trabalhar. Eu até cheguei a comentar com vocês, né? Eu acho que foi com vocês, que lá no Mandaki, às vezes o lugar onde a gente faz as coisas é tão sujo que não tem nem muito o que fazer. Então não precisa ser dessa maneira, né? Procure higienizar o ambiente onde você vai trabalhar. Ai, Pro, mas é uma simples medicação. É uma simples medicação que, se for feita na veia, pode levar o paciente a ter muito mais tempo de internação, se submeter a tomar muito mais medicamentos, antibióticos, por exemplo, por uma falta de cuidado que é simples, né? Então, é claro, pode ser que não tenha lá no Mandaki esse Waypol aqui, esse paninho, pode ser que não tenha esse Oxivir aqui, que é uma solução específica de espuma, blá, 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 mas tem um papel e um álcool que, evidentemente, vocês estão acostumados a usar e certamente é necessário que vocês tenham a consciência de que é preciso limpar antes de começar o atendimento, tá bom? Eu falei para vocês que eu ia mostrar o que era o turbilhonamento, né? Então, acessos centrais, eles devem ser salinizados, e eles são salinizados em turbilhonamento, porque como eles estão dentro do átrio, né? Eles estão ali na saidinha do átrio, a chance de ter a coagulação na pontinha do catéter e o entupimento dele é muito maior do que em uma veia comum. Então, aqui eu trouxe a diferença para vocês na imagem, né, para vocês verem o que é um flush e o que é um turbilhonamento, porque normalmente catéter periférico a gente faz em flush. Então, terminou de fazer a medicação, você vai lá e saliniza. Como? Faz de uma vez só. Flush é isso, ó. Fiz tudo de uma vez só. Se for catéter central, seja Chaile, Permicate, Duplo Lume, Portocate ou PIC, se for qualquer um desses catéteres centrais, nós vamos fazer em turbilhonamento. O que é isso? Eu vou fazer um jato e paro, um jato e paro, um jato e paro. Eu provoco um fluxo de pressão e parada, pressão e parada, pressão e parada. Isso provoca esse turbilhonamento, esse desenho que vocês estão vendo aqui. Então, para diferenciar, flush vai tudo de uma vez. Turbilhonamento são vários soquinhos, então eu faço, paro, faço, paro, faço, paro, faço, paro. São vários soquinhos que vão permitir que esse fluxo de soro fique em circular, fique em turbilhonamento dentro do equipo, dentro do catéter, na verdade, e aí isso evita que esse catéter obstrua, né? Que esse catéter faça um coágulo na ponta dele, tá bom? Aqui eu deixei uma tabela para vocês terem também da troca dos dispositivos, lembrando que uma infecção de corrente sanguínea, ela acontece pode acontecer por vários motivos, mas um dos motivos é a gente manter o catéter por mais tempo que é o necessário. Então, eu até cheguei a falar lá no catéter central, que a gente vai deixar, né, no bundle lá que assina, vai deixar o catéter pelo menor tempo necessário possível, tá? Mas existem aqui existe aqui uma regra quando for catéter periférico, porque, embora seja menos recorrente, o catéter periférico também pode trazer infecção de corrente sanguínea. Então, vamos lá. Se for um catéter periférico, vai poder ficar, no máximo,
96 horas. Ou a gente tira antes se tiver sinais de infecção local, ou seja, sinais flogísticos. Aqueles conectores valvulados, o que é o conector valvulado? São aquelas torneirinhas, sabe as torneirinhas que a gente gira para um lado ou para o outro? Também é um dispositivo que só dura 96 horas, depois disso tem que jogar fora. Conector Tego e esses extensores curtos aqui, são aquelas mangueirinhas de adaptação. São umas mangueirinhas para deixar o acesso mais longo, né? Para deixar o equipo mais longo. E esse conector Tego são aquelas válvulas que a gente chama de Tego mesmo. Eu não sei qual é outro nome que eu posso mostrar para vocês, mas eu vou pegar uma lá no laboratório. Me lembrem que eu pego uma para vocês verem. É um dispositivo que a gente coloca e tem que empurrar a seringa nele para ele deixar eu infundir a medicação. É um protetor barreira que serve para evitar infecção. Então, pode ver que aqui, ó, ele fica 7 dias, ele não precisa ser jogado fora. Inclusive, logo que ele foi lançado, essa tecnologia que foi lançada, o Tego nos hospitais, eles eram muito caros. Depois que foi barateando, porque outras empresas também foram fabricando. Mas como ele era um dispositivo inovador para evitar que tivesse infecção nos acessos, principalmente no acesso central, esse conector, eu me lembro da época de e a gente usava sempre 2, né? Porque é duplo lumen, o Shiley também é 2, o Permicat também são 2. Um deles, que é um trocinho piquititico assim, ó, custava R$ 500 na época, então era muito caro. Hoje em dia já não tá mais esse valor. Bom, equipo dura só 24 horas, equipo de bomba de infusão 72 horas, ou conforme a instrução do fabricante ou do protocolo da instituição. Nutrição a gente vai jogar junto com a bolsa. Então, joga conector, joga bolsa, joga tudo junto. Equipo de Propofol, que é bem específico, que é um negócio que só usa na UTI para a sedação do paciente, só dura 12 horas. Então, o objetivo aqui não é que vocês gravem nada disso, mas o objetivo é fazer com que vocês entendam que até a troca do dispositivo que está no paciente tem uma lógica para ser trocada para evitar que esse paciente tenha infecção de corrente sanguínea. Porque lembre-se, a infecção de corrente sanguínea pode levar ele a ter uma sepse, e a sepse pode ser uma sepse, se tornar uma sepse grave, e a sepse grave pode se tornar um choque séptico, tá bom? E aqui eu deixei um exemplo lá do São Camilo. Por que eu trago de São Camilo? Porque eu trabalhei lá, tá? Então não é nada demais, não, é só por conta disso. Mas a gente se importava tanto lá com a higiene das mãos que a gente tinha rondas de higiene das mãos. Então, às vezes, você estava trabalhando e vinha uma pessoa com uma pranchetinha, anotava coisas e saía e você não sabia do que era. Basicamente, era isso daqui. Eles estavam vendo se a gente estava fazendo a higiene das mãos em todos os momentos daqueles 5 momentos de higiene das mãos que são oportunos durante o atendimento de um paciente. Então, a gente tinha um olhar de uma terceira pessoa, não era um olhar julgador de que ia te prejudicar nem nada disso, mas era só para te alertar quais foram os momentos em que você perdeu a oportunidade de higienizar a sua mão, uma vez que a gente sabe quais são os 5 momentos de higiene das mãos. Então, a gente tinha esse formulário lá e uma pessoa olhava, observava, né, o momento do outro, né, de higiene das mãos. Aí a gente preenchia isso daqui. Mas aqui, ó, tá vendo? É uma outra instituição. Aqui é Redditor São Luís, ó, também tem lá esse tracer, né? A gente chama de tracer de prontuário. Tem lá esse documento que mostra, né, se a gente está perdendo oportunidades de higienizar as mãos, e isso pode ou não prejudicar o nosso paciente. Tudo bem? Bom, então eu falei para vocês todas as possibilidades de infecção de corrente sanguínea sistêmica, ou seja, nos catéteres, mas nós também temos aquela que é não sistêmica, e aí eu vou parar por aqui com vocês. A não sistêmica, eu vou observar só o local de inserção do catéter, né? Pode ser no acesso central, pode ser no acesso periférico. Acontece que, se for sistêmica, lembra, na hora que a gente coletar a hemocultura, ela dará negativa. Por quê? Porque não está inserida no sangue a bactéria que infectou esse paciente, tá bom? Então, normalmente elas têm essa característica, ó, tá vendo? Fica com bastante hiperemia, pode apresentar aqui pus, ó, na saída do catéter. E aí, quando a gente vê, né, um catéter nessas condições, é claro que a gente vai coletar
a hemocultura para descartar uma infecção sistêmica, mas nesses casos aqui é bem provável que seja só uma infecção não sistêmica, né? Uma infecção local. E aí, para finalizar, lavar as mãos, a gente vai falar enquanto a gente tiver vida. A gente vai dar, os professores sempre vão dar importância enquanto a gente tiver vida, que realmente a lavagem das mãos na área da enfermagem, ela é primordial, ela é a base do nosso atendimento, porque ela pode aí evitar, né, uma infecção de corrente sanguínea, ela pode evitar uma sepse, ela pode evitar muitas coisas. Tudo bem? Isso daqui eu não vou dar para vocês não, porque eu já comentei. E aí, o que eu quero que vocês façam para me entregar? Que aí eu posso tirar mais um pontinho da prova se vocês quiserem. Se vocês me entregarem isso daqui na segunda-feira, na segunda-feira. Na segunda-feira, se vocês me entregarem de novo, assim como vocês fizeram nessa última aula, eu posso pensar em considerar aí um pontinho na prova para ajudar vocês na prova, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam essas perguntas aqui. Eu vou deixar elas, além de deixar aqui no vídeo, eu vou deixar essas perguntinhas lá na plataforma também, tá bom? Bons estudos, pessoal!